Olá, e o canal Educação e Business está mais uma vez com vocês. Mas antes do nosso bate-papo de hoje, o Grupo Unisep tem um importante recado para dar para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unisep Educacional. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. Eu estou recebendo hoje, no canal Educação e Business, o professor José Augusto Grassi, para falar de gestão de carreiras, empregabilidade e desenvolvimento social. Eu vou aqui passar para vocês que estão nos assistindo o currículo do professor, que, aliás, é bastante extenso e interessante. O professor José Augusto Grassi é mestre em administração pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Pós-graduado em MBA Internacional, Liderança e Estratégia Empresarial pela Universidade de Ohio, dos Estados Unidos. Tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é especialista em empreendedorismo pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Engenheiro de computação pela PUC Campinas. Foi ganhador do projeto Jovem Empreendedor em 2009, desenvolvido pela FGV e IBE Campinas. Foi perito criminal tecnológico pelo Poder Judiciário de Minas Gerais e empresário e diretor executivo por 11 anos do CEIPROJAC, Centro de Educação Informatizada e Profissional de Jacutinga, onde oferecia cursos profissionalizantes e técnicos. Hoje, ele é professor de cursos de MBA e pós-graduação, além de ser professor universitário do grupo Unisep, Unifia, e, é claro, gestor de projetos da Secretaria de Assistência Social de Jacutinga, sua cidade. Professor José Augusto Grassi, muito obrigado pela sua presença conosco no canal Educação e Business. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, professor Giovanni, agradeço ao Grupo Unisep para promover, né, toda essa interação aí com os internautas. Vamos curtir essa conversa gostosa que nós vamos ter aí, Giovanni. Muito bem. Professor, gestão de carreiras, empregabilidade e desenvolvimento social. Diante do tema do nosso bate-papo de hoje, eu já lhe pergunto, é uma pergunta importante. Qual é a projeção para o desemprego nos próximos meses, levando, inclusive, em conta a questão da pandemia? Nós tivemos aí, né, desde 2019, infelizmente, essa pandemia. Não tem como nós não comentarmos isso, né? Provavelmente você deve estar comentando em todas as suas entrevistas. É algo que abalou, né, o mundo inteiro, e o Brasil não ficou de fora, lógico. O desemprego nosso estava baixo até o momento, estava abaixando, né, tendo uma redução. Veio a pandemia e extrapolou tudo, voltou aos patamares que estavam em termos ruins, né? Com 14, 15 milhões de desempregados. A tendência agora, a partir desse segundo semestre, é ter uma diminuição desse desemprego, lógico, né? Com a volta gradativa, né, das empresas, principalmente as pequenas empresas, né, aquelas que deixaram em stand-by aí, porque muitas delas fecharam, né? Outras ficaram aí esperando, através de leis ou algum tipo de financiamento, né, pagando seus funcionários por meio desses financiamentos, que eu vou falar mais para frente sobre isso daí. Mas a tendência é diminuir esse desemprego, mesmo porque a gente está vendo aí algumas pesquisas que estão sendo realizadas em relação à vacinação, provavelmente em outubro, meados de outubro, novembro. Creio que a maioria da população que é vacinável, vamos dizer assim, né, já estará vacinada, e com isso aumenta-se a confiança, né, confiança no comércio, a confiança na abertura, aí começa a ter a flexibilidade, né, e a possibilidade de abrir as empresas novamente, e assim os empregos vão se retomando. Então a tendência é diminuir o desemprego e começarmos aí de novo a luta para a evolução econômica do nosso país. Professor, como é que você vê, dentro desse aspecto todo, como é que você vê a corrida para a cadeira presidencial no Brasil, associando a essa questão da volta, né, da economia brasileira
em um patamar mais elevado, um patamar mais forte. Quanto que você acha que essa corrida presidencial pode interferir no aspecto, inclusive, da questão do desemprego? Infelizmente, Giovanni, nosso retrospecto em relação ao ano eleitoral é muito ruim, né? Toda vez que a gente fala em ano eleitoral, a gente fala sobre a paralisação, logicamente, de recursos públicos, falamos sobre paralisação até de efeito de assistencialismo, porque não pode ser realizado. E tudo isso faz com que a própria população, que ela já está sendo atingida pela pandemia, ela ainda posterga um pouquinho mais essas questões, né? Então, eu vejo que o ano eleitoral é um ano ruim para o Brasil, sempre foi um ano ruim para o Brasil. Creio que eu acho que em todos os países, né, capitalistas, são problemas relativos à não possibilidade de políticas públicas. E isso vai fazer com que agrave um pouquinho essa questão de retomada, tanto não da economia em si, mas do desemprego, sim, e também do assistencialismo, né? E nós vamos ver aqueles debates, né, professor? A gente poderia até retomar, fazer uma outra entrevista sobre isso daí, sobre economia política, essas coisas, mas o debate ele vai ser em cima disso aí, não tem como, né? A corrida eleitoral vai ser em cima disso, né? Um falando que foi agravado por causa da pandemia, que é fato, né? E outro falando que eu fiz isso antes da pandemia, e aí vai, né? E vai ter essa briga política aí. Mas, efetivamente, o problema do ano eleitoral no nosso país é bem complicado e vai dar uma atrasada, assim, nessa relação do desemprego, né? Os ataques certamente virão entre quem estiver ali concorrendo, não é, professor? E uma pena que muito dessa briga política acaba interferindo aí na vida do brasileiro como um todo, né? Infelizmente. A gente deveria ter uns debates mais interessantes, né? Mas historicamente, isso nunca ocorreu, não, né? Não é assim. E desde a democratização, a gente nunca teve debates bem interessantes, né? E sim um alfinetando o outro, né? Vamos esperar, vamos ter esperança que um dia a gente vai ver isso ainda. Sim. Professor, sobre esse aspecto até, né, da crítica construtiva, da crítica inteligente, da análise dos mais diversos fatores, por exemplo, associados à política ou à economia, a educação, sobre esse aspecto, tem um papel aí fundamental, né? A crise da pandemia em si afetou a todos, inclusive a área da educação. E direto ou indiretamente, acabou também aí por afetar muitos alunos que não tiveram condições, talvez, de dar andamento nos seus respectivos cursos, aí, por desemprego ou por outros fatores, né? Com todo esse cenário, como é que você vê a colaboração da educação para que as pessoas possam fugir do fantasma do desemprego? Não apenas no pós-pandemia, mas aí na vida como um todo, que vai se seguir aí para a grande maioria. Professor Giovanni, a educação ela é primordial, né? Ela é uma questão que está prevista em Constituição, que é um direito da população, né? Todo mundo tem que ter acesso à educação. Isso não é por blasfêmia ou falar por falar. A educação é algo que faz com que a pessoa ela tenha a possibilidade de crescimento, possibilidade de objetivação, possibilidade de entender o seu futuro, construir o seu futuro e assim por diante. Desde o que eu tenho certeza que os seus avós falavam isso, e assim por diante, que você tem que estudar para ser alguém, e isso aí é fato. Nós temos que estudar para ser alguém. E esse alguém, quem constrói, somente é você. Então, ninguém vai pegar na tua mãozinha, vai pegar e chegar e falar assim, faz isso daqui, faz isso daqui. Pode ter pessoas, anjos na nossa vida, que vai orientar a gente a fazer isso aí. Até então, nós aqui, esse projeto que você está fazendo, né, de entrevistas, é dessas questões, né, de promover essa interação e entender que a educação é importante, né, fazer com que as pessoas que têm a vontade e não fizeram até então, ou então aquelas pessoas que não têm oportunidade, criarem oportunidade para isso. Mas a educação ela é primordial e nós, aqui no Brasil, nós temos grandes possibilidades, né? Nós temos aí desde cursos profissionalizantes, técnicos, faculdades, graduação, pós-lato, stricto sensu.
nós temos as oportunidades, né? Sim, todo mundo tem acesso? Não. Isso aí é algo que não acontece somente no Brasil, em relação à nossa errônea distribuição de renda, né? Nós não temos uma distribuição de renda compatível com o tamanho do nosso país, ela é concentrada em alguns centros e faz com que isso desenvolva o que nós chamamos de desigualdade social. E aí agrava outras questões, a pessoa ela não tem condição de estudar, ela não tem condição nem sequer de transporte para chegar na escola, né? Às vezes as pessoas elas estão dentro de uma realidade que deixam elas cegas em relação a isso. Então, por exemplo, em cidades pequenas como a minha, por exemplo, né, em Jacutinga, às vezes a gente não fala assim, não tem problema social lá é uma cidade pequenininha, Minas Gerais, interior, nossa, deve estar tudo perfeito. Não é assim, não é assim. A partir do momento que nós começamos a entender como que funciona ou buscamos as informações para isso, a gente sabe que não é assim. Então, se não é assim aqui, né, que tem em qualquer outro lugar problemas, quando eu falo problemas, é problemas mesmo de pessoas que são pobres, extremamente pobres, que a gente pensa que não tem, e tem, né? E no Brasil é assim. Então, como que a gente pode, na pandemia, por exemplo, né, professor, falar para uma pessoa que é extremamente pobre, que não tem nem fogão e geladeira em casa, pegar um celular para poder estudar, né? Um tablet para poder estudar. Aquela pessoa que mora 30, 40, 50 quilômetros da cidade, né, numa área rural, como que ele pode estudar? Falar para ele comprar um celular que nem internet chega lá, muitas vezes nem conta de luz tem, nem luz tem, né? E assim por diante. Então, nós vivemos numa situação que é a minoria? É a minoria, mas a gente tem que olhar, porque é isso que causa a desigualdade social, né? Então, a gente tem que criar a equidade, ou seja, dar a possibilidade de todo mundo ter acesso aos direitos, né? E a pessoa com educação, ela é transformadora. Ela se transforma e faz outras pessoas se transformarem. Então, principalmente nós, né, professores, né, temos essa missão, né, essa vocação bem aflorada em relação a isso daí, né, Giovana? Então, eu acho que a educação ela faz com que nós tenhamos a possibilidade de alcançar um emprego, né? Ou seja, ter a habilidade de empregar ou de buscar um emprego, é chamado de empregabilidade, né? A possibilidade de você conseguir um emprego 1000 vezes mais rápido do que quem não tem nenhum tipo de formação. Muito bem, professor. A gente, nós, né, creio que você, eu, enfim, muitos outros colegas, né, nós realmente tivemos que nos dedicar muito para chegar a um patamar de carreira aceitável e poder hoje, evidentemente, sermos professores, né? Que recado você poderia dar, né? Fica evidente que nós vivemos em um país totalmente plural, no sentido da condição econômica das famílias e das pessoas. Então, aqueles que conseguem chegar a um nível interessante de estudo, a uma faculdade, a um curso de pós-graduação, que recado você poderia dar, né, para essas pessoas, no sentido do que seria ideal e não poderia faltar na atuação delas na questão do desenvolvimento dos estudos, para que elas consigam se tornar mais empregáveis aí em relação ao mercado? Bom, professor, a questão só de estudo também, né? Essa aí a gente estava começando a falar sobre currículos, essas coisas, né? Em relação a você ter só estudo, também não significa nada, né? Você pode ser mestre, doutor, PhD e assim por diante, mas primeiro, se você não fizer o que você gosta, ou se você não criar a possibilidade de oportunizar, eu não estou falando sobre acatar a oportunidade, eu estou falando de você criar a oportunidade para você, são duas coisas diferentes. Quando a gente acata a oportunidade, é aquela oportunidade que vem lá pingando, lá você fala assim, puxa, que legal, né? Tá pesquisando lá no Google, ou você recebe um e-mail sobre uma vaga e que você se enquadra e assim por diante. Então, você catou a oportunidade. Mas se a pessoa ela já tem uma graduação, por exemplo, uma pós-graduação, ou seja, ela já é formada, né? E ela está desempregada, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é ela criar a oportunidade para ela, né? Então, ou
você vai fazer um marketing pessoal seu. Hoje tem redes sociais para isso, LinkedIn principalmente, que é uma rede social de profissionais. Aumentar o seu network, eu sei que ficou muito difícil agora, né, de fazer o network pessoal por causa da pandemia, mas você pode fazer um network digital hoje, você pode alcançar outras cidades, assim por diante, outras regiões, né? E possibilitar o quê? Você ter o objetivo da sua vida. Então, se você quer ser professor, você pode ser professor. Só que você tem que criar essa oportunidade, porque nenhuma escola vai bater na tua porta e falar, você vem dar aula. Né? Então, você vai ter que... Você quer ser professor do quê? Então, se só formação não é disso, então você faz uma pós-graduação ou uma outra faculdade para isso. Então, por isso que eu falo que não significa que se você tem uma graduação, uma pós-graduação, que você vai ter o emprego dos seus sonhos. Não, porque você vai ter que buscar outras questões para você alcançar o seu sonho. Né? Então, a educação ajuda? Ajuda, porque no momento que você está buscando a sua felicidade, você pode estar empregado. E essa é a segurança que nós temos, as pessoas que têm educação, né? Então, as pessoas que são graduadas e pós-graduadas, elas podem estar empregadas, ou seja, já trabalhando, e buscando os seus sonhos paralelamente, até encontrar a felicidade. O que acontece é que muitas pessoas, elas não têm educação, então elas não têm nem essa segurança, né? A gente fala sobre a pirâmide de Maslow, né, professor? A gente não tem nem a segurança para quê? Para você conseguir pensar no seu objetivo. Então, muitas vezes, a gente encontra isso, e quando eu encontro pessoas que falam isso, me deixam até muito triste, que fala assim, mas ganhando um salário para mim já está bom, porque é isso que eu vou conseguir mesmo na minha vida, né? Esse saláriozinho e tá lá pingando no mês, tá bom. Professor, hoje, com o salário, o que nós fazemos com o salário? Hoje, você vai no supermercado, você gasta na semana 1/3, 1/4 do seu salário. Se você for fazer alguma coisa no mês, né? A sua compra da semana, do mês e assim por diante. Vai tudo embora. Então, assim, as pessoas elas têm que ter vontade de crescer. E por isso que a gente está falando sobre essa conversa de hoje. As pessoas, elas ficam nessa zona de conforto, né? Então, essa sem vontade de crescer. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas que estão na zona de conforto, elas cresçam, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Né? Então, assim, a educação faz com que dê essa segurança para que você possa pensar nisso daí. Professor, quando a gente começa a entender o que você está explicando, a gente vai seguindo o ritmo e o rumo da gestão de carreira. Né? Sobre o aspecto da gestão de carreira, né? Quais são as características que o indivíduo tem que desenvolver, tem que aplicar, para que a gente possa afirmar que ele está fazendo uma gestão da própria carreira? Qual é o passo a passo disso? Então, vamos lá. A primeira questão é que hoje o profissional ele tem que ser, ainda continua sendo assim, né? Especialista naquilo que ele quer, especialista naquela área que ele deseja. Isso tem que ser muito bem estruturado no currículo, porque hoje as empresas que prezam hoje, elas precisam ter planos de carreira, e é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Né? E plano de carreira pode ter em qualquer empresa, desde MEI, que pode ter um funcionário ou dois, até empresas de grande porte. Né? O plano de carreira é o mínimo possível para que você possa dar uma motivação para o seu funcionário, para que ele possa ficar dentro da empresa e fazer carreira dentro da empresa. Né? Então, muitas empresas, elas falam assim, o funcionário, eu não vou treinar funcionário não, porque o funcionário vai sair e vai deixar eu na mão. Bom, o funcionário só vai sair se você não der a oportunidade para ele crescer dentro da empresa. É fato. Então, a culpa do funcionário sair ou não é da empresa, porque a empresa ela não está dando essa oportunidade para o profissional crescer. Logicamente, se você treinou, ele ficou bom e ele vê que ele não pode crescer dentro da empresa, vai sair. Isso é lógico. Né? Agora, na visão do profissional, nós temos que ter a especialização na área, e no currículo, ele deve colocar exatamente em qual área que ele quer trabalhar. Eu vou dar o exemplo da administração. Então, eu sou graduado em administração. Quando a gente fala que você é graduado em administração, você pode trabalhar em N áreas. São mais de 10 áreas que nós podemos trabalhar.
né? Desde a administração geral até a logística. Então, a gente pode trabalhar em N áreas. Se você colocar no seu currículo que você é um profissional da administração já formado, e você quer trabalhar em qualquer área, às vezes o RH pega aquilo lá e fala assim, putz, esse cara é muito generalista. Ou seja, ele não gosta de nada. E é assim mesmo que eles olham, né? Então, a tendência é colocar no currículo aquilo que você gosta de fazer. Mesmo você falando que você é administrador, você vai falar, olha, eu sou administrador, mas eu quero atuar na área financeira. Quando o RH pega aquilo e casa com a possibilidade de trabalhar na área financeira, ele já vai olhar e falar assim, putz, é isso aqui que a gente quer. Por quê? Porque ele falou para a gente que ele gosta de fazer. Então, possivelmente, ele vai fazer bem. Então, eu não vou contratar um administrador qualquer para colocar na área financeira para ver se vai dar certo. Eu tenho certeza que eu vou contratar aquele profissional e se eu colocar na área financeira, vai dar certo, porque ele gosta de fazer aquilo lá. É aquilo que ele pediu. Então, as empresas estão pedindo isso, é a primeira coisa. Nós não podemos confundir, professor Giovanni, que as empresas hoje em dia, a gente não pode confundir essa questão de especialização em profissional que faz uma coisa só. Hoje, as empresas, elas prezam sobre profissionais de multitarefas e multiobjetivos, mas nas suas atitudes, e não no seu cargo, na sua sessão. Então, por exemplo, eu sou lá o administrador financeiro, fui contratado, sou administrador financeiro. Se eu tenho a oportunidade de aprender sobre logística dentro da empresa, se eu tenho a oportunidade de aprender sobre contabilidade, de administração geral, e eu me fecho, porque muitos funcionários falam isso, não, fui contratado para ser administrador financeiro. Por que eu vou lá nas outras áreas? Se esse profissional começa a se fechar, as empresas já não gostam, porque as empresas elas estão objetivando agora aqueles profissionais multitarefas. Então, por mais que ele seja administrador financeiro, ele vai lá, ajuda e aprende a contabilidade, ajuda, aprende a logística. Isso não significa que ele vai trabalhar na logística e na contabilidade, mas ele está demonstrando para a empresa que ele, por si só, ele consegue trabalhar em diversas áreas dentro da empresa. O que isso possibilita? A ascensão de carreira. Porque se eu fui contratado como administrador financeiro, eu posso ser, por exemplo, um gerente. Por quê? Porque eu entendo das diversas áreas da administração financeira, seja contabilidade, seja logística, seja entre outras questões, e cria-se oportunidade para mim. E aí, Giovanni, que entra aquela questão, que nem sempre aquele profissional que tem 30 anos de casa é aquele que vai ser efetivado. E isso muitas vezes acontece. O profissional tem 30 anos de casa, abre uma vaga de carreira, de gerente. E ele fala assim, nossa, chegou a minha vez, né? 30 anos, né? Vou lá, né? Chegou a minha vez. Aí, uma surpresinha, eles vão lá e contratam um gerente de fora e colocam lá no lugarzinho. Eu falo assim, mas peraí, eu tô 30 anos aqui. Aí a pergunta é, nesses 30 anos, o que você fez dentro da empresa para poder merecer a gerência? Se você ficou focado naquilo somente, não treinou ninguém, tem essa também. Porque muitas vezes as pessoas, elas não treinam, não querem passar conhecimento para os seus subordinados. Se eu passar, ele vai me substituir, ele vai... Se a pessoa pensar assim, a hora que tem uma oportunidade de ser gerente e você é um profissional, vamos dizer assim, essencial para a empresa, a empresa pode pegar e falar assim, não, eu não vou colocar ele lá em cima não, porque não vai ter ninguém para substituir ele não treinou ninguém. Então, olha para você ver como que tem as nuances. E tudo isso pode ser colocado no plano de carreira. Por isso que quando você tem um plano de carreira bem detalhado dentro da empresa, essas coisas não acontecem. Né? Então, se tivesse um plano de carreira, provavelmente essa profissional de 30 anos, ela iria ser gerente. Né? Muito bem. Professor José Augusto Grassi, dicas muito importantes aí para quem está nos assistindo sobre empregabilidade, sobre gestão de carreira e, consequentemente, sobre desenvolvimento social, não é, professor? Professor, diante de todos esses aspectos tão importantes que você abordou, nos diga, nos conte aí, principalmente para quem está nos assistindo nesse momento, quais são as características, né, pessoais que vão de encontro à questão do aspecto comportamental que as empresas hoje estão prezando mais?
Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre duas óticas. A primeira ótica é a ótica da empresa, que foi a pergunta que você me fez. Sobre a ótica da empresa, os profissionais são esses profissionais que prezam pela competência. Ou seja, ele tem habilidade, o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Principalmente a atitude de querer demonstrar alguma coisa. Ter feedbacks e dar feedbacks, ou seja, a volta do que aconteceu, do resultado, e mostrar os resultados, e assim por diante. E esse profissional multitarefa, multiobjetivo que eu comentei. Agora, na visão do profissional, professor, aí tem algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o autoconhecimento. Então, se o profissional ele não ter autoconhecimento, ou seja, ele não se conhecer, haverá a possibilidade de ele não entender o que ele quer, ou seja, para onde ele quer chegar e o que ele quer fazer. Então, isso dificulta muito a vida das pessoas. Porque, assim, apontar para o outro é muito fácil. O professor Giovanni é assim, é assado, blá, 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 blá. Agora, você já apontou para você mesmo? Para falar assim, eu sou ruim nisso, eu sou bom nisso, eu tenho que melhorar isso. Muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas não fazem isso. Então, a ideia é fazer com que as pessoas elas comecem a olhar primeiro para si mesmo, verificar quais são as suas atitudes boas, mantê-las, quais são as suas atitudes ruins, tirá-las, quais são os aspectos de comportamento seu bons, manter, os comportamentos ruins, tirá-los e assim por diante. E somente assim você vai conhecer você mesmo, que é o autoconhecimento. Com isso, professor, você pode ter certeza que quando você for procurar um trabalho ou objetivar, criar um objetivo, você vai fazer as coisas corretas, porque você se conhece. E assim vai fazer com que você não tenha karma. O que é um karma, né? O karma é quando que você levanta para trabalhar, né? E você não gosta daquilo que você faz. Então, aquela pessoa que acorda e fala assim, putz, tem que trabalhar de novo, credo. Putz. Ou então chega segunda-feira e fala assim, putz, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Se você é um desses casos, que você está me ouvindo aí, é um desses casos, você está num karma. Ou seja, você não gosta do que você está fazendo. Então, está na hora de você se conhecer e buscar outras coisas, né? E tem o hobby, professor. Né? Todo mundo gostaria de trabalhar com hobby, né? Só que o hobby tem um problema, porque muitas vezes é aquilo que a gente adora fazer, a gente gosta de fazer demais, só que às vezes a gente não faz bem. Né? Por exemplo, eu adoro andar de skate, é meu hobby. Beleza, mas você não vai pegar o skate e vai para um campeonato porque você não sabe, você só gosta de fazer isso daí, né? Agora, como aliar os dois? Ou seja, fazer aquilo que você gosta e fazer bem. Aí que é o problema. Você só consegue fazer isso quando nós encontramos o que nós chamamos de âncora de carreira. O que é a âncora de carreira? É aquilo que você deseja fazer para o resto da sua vida. E por mais que nós tentamos fugir dessa âncora, professor, nós não conseguimos. Então, assim, quando você encontra, eu, por exemplo, encontrei professor. Eu amo fazer isso daqui. Amo ministrar, amo ter contato com os alunos, amo ajudar, ou seja, tudo que é relacionado a professor. Eu encontrei essa âncora de carreira fazendo um trabalho voluntário. Eu dei aula para 180 profissionais da educação aqui do meu município de informática, porque eu estava vendo a dificuldade dele. Isso foi em 2004, 2005. Que eu estava vendo a dificuldade deles para mandar um e-mail, para responder um e-mail. E aí, professor, eu vi a primeira vez que dei aula, e eu vi naquilo lá e falei assim, nossa, olha, é isso que eu gosto. Só que eu estava formando engenharia de computação, que não tem nada a ver com isso, né? E aí eu comecei a falar assim, poxa vida, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então eu formei em engenharia de computação, fui fazer as minhas pós-graduações, montei uma empresa que é uma escola, e olha para você ver como que tudo vai puxando para professor, tá vendo? Montei uma empresa de escola, fui dar aula, tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Unisep, na ASMEC Ouro Fino, depois, agora, eu estou aqui na Unifia. Então, por mais que eu distancie, vai puxando para a minha âncora, que é ser professor. E a única coisa que eu descobri depois disso tudo é que a minha área é a administração.
né? Então, eu formei em engenharia e fiz todas as minhas pós em administração. Por quê? Porque eu me conheci, encontrei a minha âncora de carreira. Então, a minha dica é essa para o profissional. Então, vocês têm que conhecer e encontrar a sua âncora de carreira, né? Depois que você faz isso, você vai entender qual carreira que você deseja. Se é a carreira de gestão, que é a famosa carreira linear, né? Entramos como estágio, depois assistente, auxiliar, depois o cargo, depois gerente, diretor, vice-presidente, presidente, morre conselheiro, né? Então, aí, é a carreira linear que nós chamamos. Só que, muitas vezes, professor, o profissional, ele não é da área da gestão. Mesmo o profissional que é formado em administração. Vou dar o exemplo, por exemplo, de um gestor de projetos. O cara é gestor de projetos, é da área da administração, mas o cara é totalmente técnico, ou seja, ele gosta de fazer projeto e executar projeto. Então, ele não é da área de gestão, ele é da área técnica. Aí nós chamamos que a empresa tem que ter o que nós chamamos de carreira em Y, ou seja, é a possibilidade de crescimento na área da gestão e a possibilidade de crescimento na área técnica. E é aí que muitas vezes desanima a pessoa. A pessoa pega e fala assim, mas eu não vou crescer dentro dessa empresa porque só tem diretor, presidente, e a minha área, que é técnica, eu não consigo crescer. Mas tem a possibilidade, é só fazer o plano de carreira técnico. Técnico A, B, C, de acordo com o aumento dos anos, de acordo com as suas metas alcançadas, você vai aumentando o seu salário, a perspectiva, e assim por diante. Então, há essas questões. O segredo é, professor, alinhar o pessoal com o profissional, buscando a qualidade de vida e a felicidade. Então, se você consegue, se você se conhece, né, e você acha que é preferível você morar numa cidadezinha pequenininha do que ganhar 10 mil reais em São Paulo, se você acha que isso é qualidade de vida, isso você vai deixar você feliz, isso para sempre, você vai trabalhar, porque a vida nossa é isso aqui, hein, professor? A vida nossa é isso aqui, ó. Se a gente começa a trabalhar ali aos 20 anos, a gente trabalha 40 e 50 anos, que é a maior parte da nossa vida que a gente está trabalhando. Você imagina a gente trabalhar com o que a gente não gosta. A maior parte da vida nossa, a gente está ficando muito feliz. Você entendeu? Professor, diante disso tudo, né, dessas abordagens tão interessantes, o que seria um resumo, né, talvez até balizado em alguns exemplos, de características que são muito comuns em um profissional de sucesso? Algumas você já colocou aí, né? Mas quais mais características a gente poderia considerar como características comuns para um profissional de sucesso? Professor, isso depende de muitas coisas, porque depende do cargo, depende da profissão, depende de qual carreira que ele quer seguir, se é gestão ou técnica. Posso resumir em uma coisa, professor? Para a gente, aquele profissional que conseguir sorrir na segunda-feira e falar assim, vou trabalhar, e chegar na sexta-feira e falar assim, ufa, dever cumprido, agora eu vou ter o meu merecido descanso sábado e domingo para segunda eu ter a felicidade de trabalhar novamente, esse é o profissional de sucesso. Você pode ter certeza absoluta que é esse profissional que ele vai crescer muito dentro da empresa, sem deixar a sua família, sem deixar a qualidade de vida, sem deixar a sua saúde, porque muitas vezes as pessoas elas conseguem a ascensão, professor, e quando que chega lá com a sua conta milionária, que seja, que pode ser o foco de muitas pessoas, morre, deixando 2 milhões na conta, 3 milhões na conta e uma infelicidade pelo caminho da vida. Então, a ideia é você correr atrás do dinheiro, sim, não estou falando que dinheiro não é importante, mas um equilíbrio entre o dinheiro e a felicidade. Esse profissional é o profissional que vai ter sucesso na vida. Porque sucesso, professor, sucesso, para você pode ser uma coisa, para o ouvinte nosso aí do internauta pode ser outra coisa. O sucesso, para mim, é ver a minha filha, a qualidade de vida, é sorrir, ser feliz e fazer o que gosta. Sucesso para outras pessoas pode ser dinheiro. Mas e aí, será que realmente isso vai valer a pena? Então, a dica é, se conheça, tenha objetivo de vida, no que você quer ser
e onde você quer chegar, esse é o objetivo de vida, e construir as oportunidades, fazendo cursos, educação e assim por diante. Porque só assim você constrói oportunidades. Se você ficar parado e não ter educação, não ter graduação, pós-graduação, assim que seja, você não cria oportunidades para você. Por isso que a educação é primordial para isso. Criou-se educação, seja competente e seja feliz. Cria seu equilíbrio entre pessoal e profissional. Muito bem. Professor, infelizmente estamos chegando aí ao final desse nosso bate-papo. Muito rápido, por sinal, né? Mas com informações muito interessantes aí para quem está nos assistindo. Professor, por favor, aí as suas considerações finais aos nossos internautas. Ok. Pessoal, não desanime, principalmente nessa pandemia, né? Não desanime. Faça com que você tenha a possibilidade de crescimento, cria seu objetivo de vida. Então, larga a mão de ficar falando, tá bom assim tá bom, eu vou ficar desse jeito mesmo. Não, você tem condições de crescer, cria essa oportunidade. Hoje nós temos oportunidades de educação gratuita, tem bolsas, né? Se você entrar lá no próprio site da Unisep, tem lá a possibilidade de você ganhar bolsa, sempre tem, né? Tem os fundos de financeiros do governo federal e assim por diante. Então, tem a possibilidade. Então, dinheiro não vai ser problema. Então, você tem que criar essa oportunidade para você. Façam cursos. Não é porque eu estou dando a entrevista aqui para a Unisep, é porque eu sou professor, não. Porque a gente está falando sobre algo que é gestão de carreira, que se você não ter educação, você não consegue fazer nada na sua vida. Então, façam os cursos, objetiva e começa a fazer as pós-graduações específicas, porque lembra que eu falei para você que hoje os profissionais eles devem ser específicos? Crie a especificidade e almeje a sua carreira. E assim você terá sucesso na sua vida. Lembre-se, seja feliz. Você pode ser um pobre feliz. Você pode ser um pobre, estou falando de dinheiro, mas não de riqueza. Não de alma, não é, professor? Isso, não de outras. Às vezes tem muitos pobres que são 1000 vezes mais felizes do que grandes milionários. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Sejam felizes, pessoal. Façam o que amam e busquem entender isso daí. Muito bom. Professor, olha, foi um papo muito interessante. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade em estar participando conosco desse bate-papo. Giovanni, eu estou à disposição e vamos marcar outras entrevistas aí para a gente poder deslanchar um pouco mais sobre essas questões de pandemia, empreendedorismo, pequenas empresas, outras questões que envolvem aí a mudança agora na profissão, né, professor, a questão de home office, entre outras questões. Estou à disposição para a gente gravar aí novamente uma outra entrevista para a gente esclarecer isso aí para o pessoal. Com certeza. Fica a desejar o convite, professor José Augusto Grassi, conosco aqui no canal Educação e Business. E você que está nos assistindo, não esqueça aí de nos contatar através das nossas redes sociais e dos telefones disponíveis para contato. Foi um prazer tê-los conosco no dia de hoje e até o nosso próximo bate-papo. Será muito em breve.